paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 21, verso 8, que diz: Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e as mandou as cartas aos anciões e aos nobres que habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum, e põe Nabote acima do povo. E põe de frente dele 2 homens, filhos de Beliar, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então, meus amados, essa palavra, nesse tempo, rei Acabe quem era rei sobre Israel, né? E rei Acabe foi visitar esse Nabote em intuito de comprar a vinha que ele tinha, né? Por conta que essa vinha era do lado do reino dele, né? Só que Nabote negou vender a vinha a ele, por conta que era herança dos pais dele, né? Então ele não quis vender. Então Acabe, né, quando voltou de volta para o reino, ele voltou muito entristecido. E a sua esposa Jezabel, né, foi lá e perguntou a ele por conta de por que ele estava tão triste, e ele passou toda a situação para ela, né? E ela não se conformou com aquilo, né? E resolveu ir lá e fazer por conta própria, né? Resolver essa situação por conta própria, né? Sem comunicar a ele o que de fato ela ia fazer. Porém, ela disse, né, que ia resolver a situação, só não falou o que iria fazer, né? E nisso ela saiu da presença do rei, né? E escreveu cartas, selou com o selo dele, né, para que desse a entender que tinha sido o rei, né, que tinha escrevido aquelas cartas, e mandou aos anciões, né, que moravam ali naquela cidade, né, junto com Nabote. E nisso disse, né, nas cartas, né, como a gente leu aqui, né, que colocassem ele em lugar de destaque, né, e que chamasse 2 homens, né, que acusassem dali ter blasfemado contra Deus, né, o nome do Senhor, né. E nisso foi o que sucedeu-se, né? Acabou que as pessoas ali tiraram ele para fora ali e apedrejaram ele e ele morreu. E aqui, mais à frente, fala, né, que trouxeram a notícia a ela, né, de que ele tinha morrido, né? Aí ela fala, né, aqui, no capítulo 16 diz: E sucedeu que, ouvindo Acabe já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote e para a possuir. Então vemos aqui, né, que essa Jezabel, né, ela usou de uma maneira muito horrível, né, para tomar a posse ali daquela terra, né, daquela vinha, né. E o que é mais curioso aqui é que quando ela chega para Acabe e diz que Nabote era morto, que ele podia possuir a vinha, ele nem sequer perguntou o que era que tinha sucedido, né, que tinha acontecido para que ele viesse morrer, né, e tudo mais. Aqui nós vemos, meus amados, a ambição, né? Até onde ela vai, né? Tem muitas pessoas que têm desejo de possuir alguma coisa, algo, né? E não procura pensar nas consequências, né? Que irá sobreviver tanto a ele quanto o que vai fazer com o próximo, até para que venha adquirir aquilo que ele tanto deseja, né? Aqui, né, Acabe ele estava com um desejo muito profundo, né, de adquirir essa vinha, né, e quando a esposa dele chega para dizer que o homem era morto, ele não se preocupou de pensar, nossa, o que foi que aconteceu, né, para que ele viesse morrer, né, e devo eu possuir a vinha, sendo que ele é morto, e sabendo que ele não queria vender ele, que não era o desejo dele vender, né, porque era herança dos pais. Mas não, ele não se preocupou em refletir em nada disso, simplesmente foi lá e possuiu a vinha, né. E aqui nós vemos, meus amados, a importância da gente vigiar, né? E a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso e que às vezes a gente deseja tanto algo para a nossa vida, sendo que aquilo não é bom, né? Então, por isso que tudo que a gente tiver desejo de ter ou queira adquirir, primeiro entrega nas mãos de Deus, né? Faça uma oração e peça, Senhor, esse é o meu desejo, mas que seja feita a tua vontade, né, e não a minha, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, como a palavra de Deus fala, né. Aqui Acabe, né, ele governava ali sobre Israel, né, e acabava que as atitudes dele também errada fazia com que o povo pecasse, né, também, né. Por isso que a Bíblia fala muito, né, que quando se levantava um rei, né, que
procurava fazer aquilo que desagradava a Deus, não só o rei pecava, mas como também todos ali, né, que vivia ali com o rei. Por quê? Porque o rei ele era um superior, né, ali, né, sobre todo o povo. Então toda decisão que o rei tomasse, o povo tinha como obrigação de cumprir, até porque todos ali tinham que atender o mandato do rei, né? Então aqui o que acontecia, né, porque aqui, né, ela ordenou, né, os anciões, né, para que fizessem isso, né? Eles sabiam que a maneira como ela estava fazendo não era justa, né, com Nabote, né? Então, mesmo assim, eles fizeram a vontade do rei, né? Porque não era a vontade dele, mas sim da esposa dele, né? Porque ela que tinha escrevido a carta, porém ela tinha selado com o nome do rei. Então, ali todo o povo entendeu que era um mandado do rei, né? E fizeram. Então, aqui, meus amados, quero trazer um ponto importante que o Senhor nos traz no dia de hoje, né? Para a gente vigiar, né? Sobre os nossos desejos, ações que tomamos em relação àquilo, né? Porque tem muitas coisas que a gente quer para nós que não é boa. Então, temos aqui, né? Rei Acabe, né? Serve aqui como um exemplo, né? Para nós, né? A que ponto, né? O ser humano é capaz de chegar, né, para adquirir alguma coisa, né? Às vezes faz mal às pessoas, toma decisões, né, que afetam não só a ele, mas como todos ali que se encontram à sua volta. Por isso que tudo que a gente for fazer, que façamos pela guia de Deus, porque tudo que a gente faz pela guia de Deus, buscando a palavra e o Senhor orientando, não tem como a gente errar, né? Porque quando a gente caminha de acordo com a palavra, de acordo com o que Deus nos fala, então a gente é bem sucedido em tudo. Nabote, né, ele era um homem considerado justo ali, né, era um homem justo. E é até admirável isso da parte dele, né? Porque a oferta do rei Acabe foi até que daria uma vinha até melhor do que a que ele possuía, né? Disse, olha, eu te dou uma vinha bem melhor do que a que você tem, né? Ou então eu te dou o dinheiro, né? Se você não quiser uma outra vinha, né? Mas não, ele estava decidido a não vender, porque era algo ali que era herança dos pais dele, né? Então ele tinha aquele apego, tinha aquele amor, né? Aquela consideração, né? Tem coisas presentes que a gente recebe na vida que, por mais que as pessoas ofereçam um valor estimável, seja lá qual for, a gente não quer vender, né? Não quer se desfazer, porque há ali um sentimento, né, em relação àquilo. E aqui era, né, com essa vinha. Então, meus amados, vamos examinar, né? O que o Senhor traz para nós no dia de hoje é que a gente venha examinar os nossos desejos, nossas vontades, né? Porque nem tudo que a gente quer para nós de fato é bom. Então, que possamos entregar nas mãos de Deus, né, todos os nossos sonhos e desejos, né, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Então, foi essa, meus amados, a palavra de hoje. Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.